Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 45 e vamos ver dos aforismos 177 até o 180. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre algumas temáticas bem interessantes e eu vou trazer novas perspectivas, novos vieses, coisas que podem agregar muito valor às suas vidas. Eu vou trazer aqui perspectivas, coisas que eu mesmo muito recentemente aprendi e faço questão de passar adiante, aqueles bons conhecimentos, boas perspectivas e insights, é nosso dever passar adiante. Eu vou falar sobre aquela obra super famosa, O Pequeno Príncipe, e uma das suas passagens mais conhecidas é aquela passagem da raposa, que ela fala sobre tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa frase ela é muito controversa. As pessoas muitas vezes elas não interpretam muito bem o que o Saint-Exupéry quis dizer com essa frase. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu aprendi muito recentemente uma visão muito diferente sobre essa frase super famosa, uma das mais famosas dentro dessa obra, que se encaixa muito bem num dos aforismos que a gente vai ver. Outra coisa que eu vou comentar também é sobre uma história budista muito famosa, uma história budista que talvez você já tenha ouvido, ou se não ouviu, vai ter a oportunidade de ouvir pela primeira vez aqui comigo, que é a historinha dos 4 cavalos, que é muito contada pela monja Coen. Eu vou trazer também essa historinha para a gente contextualizar dentro dos aforismos. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que o canal possa crescer e possa atingir cada vez mais pessoas. O algoritmo do YouTube entenda que é um conteúdo relevante e assim possa distribuir para mais pessoas. Conto com vocês com essa gentileza desse like. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14, coloque lá um coraçãozinho, compartilhe no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão conhecer esses estudos e assistir a esses vídeos. Vamos lá, gente, começar pelo 177. Não se tornar íntimo demais dos outros, nem permitir que se tornem de você. Perderá a superioridade que tinha por ser inatingível e com ela a estima. Os astros não roçam em nós e conservam o esplendor. A divindade impõe decoro e a familiaridade facilita o desrespeito. As coisas humanas, quanto mais temos, são menos valorizadas, pois a comunicação revela os defeitos que a reserva ocultara. Não convém muita intimidade com quem quer que seja, nem dos superiores, pois é perigoso, e nem dos inferiores, pois é indigno, e muito menos da vilania, que é tola e insolente. Não percebe que lhe fazemos um favor, pensa que se trata de nossa obrigação. Familiaridade rima com vulgaridade. Esse é um aforismo, gente, que ele está trazendo uma série de questões, mas o mais importante é essa questão de você não revelar demais sobre a sua vida, não ser como se diz aquela velha expressão, um livro aberto, escancarado para 100% das pessoas, porque você pode se dar muito mal com isso, de ter essa atitude. A nossa intimidade a gente deve colocar à disposição de poucas pessoas, daquelas pessoas que a gente tem um nível de confiança altíssimo, extremo. Aqui, quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei daquele ditado super conhecido, que até chega a ser engraçado esse ditado, que diz assim, dê dinheiro, mas não dê intimidade. É tipo isso, o que esse aforismo está falando é sobre essa expressão tão conhecida, esse ditado, dê dinheiro, mas não dê intimidade. Porque se você dá intimidade, a perda é muito maior do que a perda financeira. Porque dinheiro você pode readquirir, mas uma reputação que é perdida é muito mais complicado, sabe? E quando eu estava lendo também eu me lembrei, como eu disse no comecinho do vídeo, de um livro super famoso que traz de uma maneira até poética essa história de você ganhar a intimidade de alguém, que é o livro O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Esse livro ele tem uma das partes mais importantes, mais aclamadas, que é a conversa do Pequeno Príncipe com a raposa. A raposa, ela é muito desconfiada e inclusive tem esse estereótipo, tem uma certa simbologia que é sempre associada à raposa como desconfiança, é um ser de desconfiança. Ela vai se aproximando do Pequeno Príncipe bem aos poucos
Ele olha pra ela, acha a raposa super bonita, ele quer conversar, mas ela fica à distância. Isso é o que eu acho super bonito na obra. Ela, no primeiro momento, ela não fala com ele, ela fica só à distância, observando seus cabelos loiros, que são da mesma cor do trigo. Tudo isso é colocado lá no livro. Você provavelmente já leu esse livro, ou talvez tenha assistido ao filme, né? Tem um filme bem bonito, né? Com o Pequeno Príncipe de desenho. E aí ele fica lá olhando, a raposa fica apreciando seus cabelos loiros da cor do trigo, e ele fica olhando para a raposa, achando bonita, e aí ela começa a perceber que ele é um bom menino, ele é um menino ingênuo, é um menino muito bom, tem bom coração, e aí ela vai começando a ganhar a confiança de se aproximar dele. Aí dia após dia ela vai chegando mais perto, e aí começam a trocar conversas, e aí ela fala para ele, né, que essa coisa da conquista, né, do se deixar cativar é como se fosse um processo. E aí ela fala, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí, gente, tem muitas pessoas que acham essa frase muito pesada, porque é como se fosse uma obrigação, né, ser eternamente responsável, se depois que você ganha a confiança de alguém, que você tem intimidade de alguém, é como se fosse sua obrigação ter sempre o carinho por ela e o cuidado e querer o bem para ela para sempre e nunca pode romper esse relacionamento, essa amizade. Não é por aí, gente. E aí recentemente eu li um texto, eu até me inspirei para gravar um podcast, eu vou deixar como sugestão aqui embaixo, trazendo uma outra visão muito diferente sobre essa frase e sobre a proposta do livro. A meu ver, gente, essa visão ela é tão lúcida, tão bonita que talvez tenha sido a intenção original do autor, porque ele era um cara genial e nenhuma palavra ele colocava à toa nos seus livros. Aí eu quero deixar essa sugestão para vocês. E foi um áudio, né? Foi um podcast bastante questionador, né? Com muitas perguntas. E ele próprio é uma pergunta, que é essa frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Esse é o título do podcast. Eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser ir direto para ele. Pode também, colocando lá na pesquisa, tanto do SoundCloud como do Spotify, vocês também caem nesse podcast. Nele eu falei, gente, que essa visão do cativar, ela está muito relacionada com cativeiro, com prisão. É tipo você aprisionar uma visão em relação ao outro. E aí o que isso mais ou menos quis dizer, esse texto, né, dessa autora que eu compartilhei nesse podcast? Que você se torna responsável por aquilo que cativas, naquele sentido de se a outra pessoa ela ficou tipo como que prisioneira de você, é sua responsabilidade, foi você que permitiu isso, entende? Você permitiu que a outra pessoa ela transformasse você no seu cativeiro. E aí nesse sentido você é responsável. É uma visão absolutamente diferente da maioria das pessoas. Eu achei de uma elegância e de uma lucidez extrema. Tanto é que eu me inspirei para gravar esse podcast. Nele eu trouxe inclusive uma música bem antigona do Zeca Pagodinho, uma música que pouca gente conhece. Então não deixem de ouvir, gente. Tá aqui embaixo o link. Ele vai ampliar as reflexões desse aforismo, tá ok? Vamos lá para o 178. Confiar no coração, principalmente se ele é forte. Nunca o contrarie, pois ele normalmente consegue prognosticar o que mais importa. É um oráculo caseiro. Muitos pereceram daquilo que não temiam, mas de que adiantou temer sem precaver? Alguns têm um coração muito leal, vantagem de uma natureza superior que sempre os previne e faz soar o alarme. Para prevenir o infortúnio, não é prudente atirar-se aos reveses, mas sim encontrá-los a meio caminho, a fim de vencê-los. Isso aqui é tão legal, gente. Ele está trazendo nesse aforismo essa questão de você ter coragem. Ele diz, o título desse aforismo: confiar no coração, principalmente se ele é forte. Aqui eu estava falando que quando você está em situações que são de alguma forma ameaçadoras para você, para sua integridade, às vezes até para sua vida, vem um medo gigantesco. Mas se você se deixar levar mais pelo seu coração, se o seu coração for forte, você consegue atravessar até as situações mais difíceis. A partezinha do final ela é bem interessante. Eu vou reler a parte final.
Alguns têm um coração muito leal, vantagem de uma natureza superior que sempre os previne e faz soar o alarme, para prevenir o infortúnio. Não é prudente atirar-se aos reveses, mas sim encontrá-los a meio caminho, a fim de vencê-los. Aqui ele está falando que os reveses eles existem, mas eles existem para que a gente os transponha, para que nós, pela coragem, vençamos o medo. Essa é a grande questão. Eu já falei nesses vídeos várias vezes sobre a coragem, que é você agir apesar do medo. E existe tipo esse meio caminho, né, como ele comenta aqui, que é quando você fica naquela dúvida: vou, não vou, faço, não faço, ajo, não ajo. E aí, quando eu estava lendo, eu me lembrei de um exemplo que eu acho perfeito, que se encaixa nesse aforismo, para que fique bem clara qual é a sua proposta. Existe aquele esporte, gente, que eu ainda não fiz, eu ainda não pratiquei, porque ele é muito perigoso e eu não tive ainda oportunidade, né, de ir para um lugar que tenha isso, que é o bungee jump. O bungee jump, você vai para uma altura gigante e você coloca um elástico preso aos seus pés, com todo um equipamento, né, para lhe proteger, para que não aconteça nada que possa atentar contra a vida, né? Tem toda essa coisa dos equipamentos de segurança que você coloca, mas não é uma queda livre praticamente, né? Você se joga de uma altura enorme para você ficar nessa adrenalina, né, desse elástico, e você como um objeto lá que vai subindo, descendo, né? É muito radical, né? As pessoas falam que é um esporte bem radical, e pessoas que nunca pularam de bungee jump, elas ficam se borrando de medo, né? E aí o que acontece? Naquela hora que elas estão prestes a pular, é a hora mais difícil. Elas mudam de cor, as pessoas até brincam, né? Que elas ficam brancas, fica azul, fica verde, fica roxa, aí o coração começa a palpitar, dá taquicardia, você começa a suar frio, as mãos ficam geladas, você fica naquela tensão, porque você sabe que você está fazendo uma coisa que é totalmente contraintuitiva. A gente sabe que se você pular de uma altura muito grande, você vai morrer. Então existe todo esse mecanismo do nosso corpo de autoproteção. E aí eu queria abrir esse parênteses de que o medo, gente, o medo é bom, o medo é algo positivo. O ruim é quando ele é exacerbado. O medo é como se fosse tipo um senso de sobrevivência, né? Um princípio de autoproteção, de sobrevivência. Sem o medo, a gente faria coisas loucas e provavelmente a gente morreria muito facilmente. Se a gente não tivesse, por exemplo, medo de altura, medo de bichos selvagens, meu Deus, a gente morreria muito facilmente. Então o medo, ele tem essa questão muito didática, né, de nos autoproteger. Quando você está nessa altura gigante, você tem esse medo, você trava. Você tenta mexer os pés e você não consegue, porque você sabe que você está fazendo uma coisa que é contraintuitiva. Você pular de uma altura muito grande, você vai morrer. E aí o que você tem que fazer? Você tem que brigar consigo mesmo, no bom sentido, né, do seu eu que quer com o seu eu que não quer. E aqui, gente, eu tava me lembrando, eu já vi muitas pessoas assim, fazendo relatos sobre essa questão do pulo de bungee jump. As pessoas às vezes elas vão junto com amigos e aí elas só pulam porque elas são pressionadas. Se elas não fossem pressionadas, elas não pulariam. Elas vão com os amigos e aí os amigos ficam lá dando corda: vai, pula, pula, você é um covarde, você não tem coragem não, você não pula não, elas ficam só falando, você é um medroso. E aí a pessoa, por conta da pressão, ela acaba pulando. Se a pessoa ela for só, é muito difícil. Isso para quem vai uma primeira vez que eu tô falando. Se ela for sozinha, provavelmente ela não vai pular. Ela vai chegar naquela hora e dizer: vixe, nossa, isso aqui não é pra mim, eu não tenho condições. E aí ela fica lá 10 minutos, 15 minutos, olhando para baixo, fazendo aquele movimento lá de colocar os pés bem na beirinha, como quem já vai pular, mas ela volta, ela trava. E aí essa hora, gente, ela passa 1001 pensamentos na cabeça dela: vou, não vou, faço, não faço. E aí esse aforismo está trazendo essa dúvida, essa dicotomia, né, de você agir ou não agir. Se você tiver esse coração forte, essa fortaleza interior, você vai agir, apesar do medo, entende? Quando você traz um exemplo como esse que eu trouxe agora do pulo de bungee jump, fica muito mais fácil compreender qual é a proposta desse aforismo. E aqui eu trouxe esse exemplo, mas existem muitos outros que você pode, a partir dele,
levar para sua vida. Aqueles momentos que você tem uma dúvida terrível e às vezes você retrocede por conta de pressões, por exemplo. Eu falei das pressões dos amigos para que a pessoa pule do bungee jump. Por vezes acontece o contrário. A pressão dos amigos lhe botando medo, botando um monte de minhoca na sua cabeça para dizer que você não é bom, para dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir. Você escuta essas vozes, fica com medo e não age. Percebe? Isso soa familiar? Pois é. É mais ou menos essa a proposta desse aforismo, gente. Claro que há muito mais que eu poderia levantar, mas eu quis ir direto para os pontos principais. Vamos lá para o 179. O sigilo é o selo do talento. Um peito sem segredo é uma carta aberta. Cuide de ter profundezas nas quais possa esconder seus maiores segredos. Grandes espaços e pequenas enseadas onde as coisas importantes podem se ocultar. A reserva se origina do autocontrole e o ser reservado é um triunfo autêntico. Pagamos tributo a quantos devassam nosso íntimo. Ameaçam o sigilo aqueles que nos sondam, que nos contradizem a fim de nos manipular. Os que se espicaçam para fazer até o mais astuto se trair. Não diga o que vai fazer, nem faça o que disse. Aqui, gente, ele está falando sobre essa dica, essa sabedoria de você falar aquilo que você vai fazer. Que você só tenha essa coragem de falar abertamente para todas as pessoas se você fizer. Para que você não perca a sua reputação, você não fique visto como aquela pessoa que diz e não faz. Eu já comentei várias vezes por aqui, gente, da importância de alinhar pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Esse é um dos maiores desafios da nossa vida. Quem consegue isso, nossa, a gente está muito à frente da maioria das pessoas. Ele está falando sobre isso. Tem muitas pessoas que têm seus projetos, elas estão se desafiando, o que é muito bom, você se desafiar, tentar coisas novas, diferentes, só que elas dão medo, fazendo um paralelo com o anterior. As pessoas elas sentem medo. Se você vai adentrar um território desconhecido, algo que você não fez, é lógico que vai vir o medo, a insegurança. Você ainda não foi por ali. A segurança, a firmeza, ela vem exatamente da repetição. Quanto mais você faz alguma coisa, mais você vai ganhando segurança. Então, aqui é muito simples a ideia. Nunca fale para a maioria das pessoas, para a grande massa das pessoas, aquilo que você vai fazer antes de você já estar fazendo. Entende? Tipo esses vídeos que eu faço aqui, eu posso exemplificar. Antes de eu começar a fazer esses vídeos, eu não ficava por aí dizendo, gente, eu vou agora fazer um canal no YouTube, eu vou começar a gravar vídeos. Eu não fazia isso. Eu só comecei a falar que eu estava fazendo vídeos pro YouTube depois que eu já tinha uma trocentos vídeos publicados. Tem gente, só pra vocês terem noção, gente, tem gente que até hoje convive comigo e nem sabe que eu tenho um canal no YouTube, porque eu não fico falando. Eu acho isso desnecessário, porque eu já falei N vezes que aquilo que eu compartilho, aquilo que eu trago aqui, não é para qualquer um. Eu sei que tem aquelas pessoas que se conectam e aquelas que não se conectam de jeito nenhum, que só querem saber da piada, que só querem saber da fofoca, de como é que tá a vida dos artistas, entende? Então eu raramente falo para alguém que eu faço vídeos pro YouTube. Aqui e acolá, em alguma conversa, eu cito alguma coisa. E tem gente muito próxima que eu convivo quase todos os dias que não faz nem ideia que eu faço vídeos pro YouTube. Esse é o sigilo, entende? É o sigilo de você falar para aquelas pessoas que precisam ouvir, entende? Essa é um grande sacada, um grande insight que eu estou passando para vocês. Falem daquilo que se vocês têm como projetos, coisas para realizar, para aquelas pessoas que vão se sintonizar com aquilo. Pessoas que não vão se sintonizar, muitas vezes elas podem botar para trás aquilo que você vai fazer. A gente não tem noção, gente, dos campos energéticos, sabe? Eu não vou entrar muito no mérito da questão para não tomar muito tempo, mas a gente sabe que existe toda essa questão energética das pessoas, como usando uma palavra bem popular para isso, que são as urucubacas. Tem pessoas que ficam jogando urucubaca em cima de você e você fica com medo, você fica, meu Deus, vai dar errado, tem forças estranhas, ocultas sobre mim nesse momento, e você fica com medo e não vai à frente, não continua.
E aí você acaba por vezes perdendo a sua reputação. As pessoas elas olham pra você e dizem, o fulano ali só disse que vai fazer, ele só fica nessa coisa da empolgação, diz que faz, mas não faz. Será que vale a pena ser desse jeito? Na meu ver, não. Se você tá aqui assistindo a esse vídeo, é porque você, no fundo, sabe que não e quer fazer diferente. Então é muito simples, é muito direto. Aquilo que você almeja fazer, se for alguma coisa que você nunca fez, só fale para aquelas pessoas mais íntimas, para aquelas pessoas que você tem o nível de confiança lá nas alturas, pessoas que você sabe que vão lhe incentivar, que querem o seu bem, que vão lhe dar toda a força, todo o gás e dizer é isso mesmo, siga em frente, você consegue, conte comigo, se precisar de alguma coisa eu estou aqui. Fale somente para essas pessoas. As outras pessoas, a grande massa, não precisa ficar sabendo. Se eles souberem, não vai ser por seu intermédio, vai ser por intermédio de outras pessoas. Beleza, gente? Essa é a proposta desse aforismo. Vamos lá para o 180 para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: nunca se orientar pelo que o seu inimigo deveria fazer. O tolo nunca faz o que o sensato prevê que fará, pois não entende o que convém. Não o fará tão pouco se for discreto, pois tentará encobrir a intenção que disponha de ambos os modos e quiçá já frustramos. Analise os dois lados das coisas antes de resolver. Tente permanecer imparcial diante das possibilidades. Não pense no que irá acontecer, pense no que poderia ser. Ou seja, aqui é você não se importar com o que os outros pensam, com o que os outros achem. Faça de acordo com o seu coração. Esse aforismo, gente, ele é um aforismo bem filosófico. Ele, num primeiro momento, não é tão fácil de entender. Como ele é curtinho, eu vou ler uma segunda vez, para que fique mais fluido, mais fácil o seu entendimento. Nunca se orientar pelo que o seu inimigo deveria fazer. Um tolo nunca faz o que o sensato prevê que fará, pois não entende o que convém. Não o fará tão pouco se for discreto, pois tentará encobrir a intenção que disponha de ambos os modos e quiçá já frustrados. Analise os dois lados das coisas antes de resolver. Tente permanecer imparcial diante das possibilidades. Não pense no que irá acontecer, pense no que poderia ser. Ou seja, tem pessoas que fazem as coisas de um jeito louco, de um jeito sem pensar nas consequências. E aí, quando eu estava lendo esse aforismo, eu me lembrei, gente, de uma historinha budista que ela se encaixa muito bem dentro desse aforismo e era uma historinha que tem tanta amplidão que vale a pena ser comentada, que é a historinha dos 4 cavalos. Que aqui ele está falando daquelas pessoas que fazem sem pensar, que são os tolos. Os tolos, eles simplesmente agem, eles vão na loucura, sem pensar, sem refletir, sem ponderar nada, e muitas vezes elas quebram a cara feio por causa disso. Tem outras pessoas que por conta do medo, o medo exacerbado, como eu já comentei nesse vídeo de hoje, ficam tão reticentes que acabam não fazendo. Tem capacidade de fazer e não fazem. Isso daí também é muito ruim. Tá dentro dessa história dos 4 cavalos que eu vou comentar agora. Que, como eu disse no comecinho do vídeo, foi uma historinha que eu ouvi na voz da querida Monja Coen. Sempre ela comenta essas histórias nas suas lives, nos vídeos que ela faz. Existem 4 tipos de cavalo. O primeiro cavalo é aquele que só de ver a sombra do chicote, ele já começa a trotar. Ele olha lá a sombra do chicote de longe, não precisa nem chegar perto da pele dele para machucar nem nada, e ele já começa a trotar. Esse é o primeiro cavalo. O segundo cavalo, ele começa a caminhar, a trotar numa leve batidinha. O seu dono, ele vai lá dar uma pequena batidinha com o chicote, pronto, ele já vai embora, vai seguindo. Não precisa machucar a sua pele. O terceiro cavalo, você tem que dar uma chicotada bem forte, de um modo que machuque a carne, que você começa a ver a carne sangrando. Esse é o terceiro cavalo. E o quarto cavalo é o pior de todos, é aquele que só se movimenta, ele fica lá como uma mula enguiçada, né, como se diz. E ele só se movimenta quando já chega no osso, de tanto chicotear que chega no osso. Já tem arrancado tudo que é carne viva e chega no osso para poder ele se movimentar. E essa historinha, gente, ela é muito simbólica. Aí o que são cada um desses 4 cavalos? São comparações com nós seres humanos. As pessoas que só na sombra do chicote se movimentam, fazendo essa associação dos cavalos com a gente, com nós seres humanos,
são aquelas pessoas que já estão no grau de iluminação assim extremo, tá muito além da sabedoria. As pessoas sábias, elas não estão nesse nível. As pessoas que estão nesse processo de despertar, como a gente está buscando aqui, eu principalmente ao estar levantando essas reflexões para vocês, a gente não está nesse nível de só ver a sombra do chicote e se movimentar. Isso é aquelas pessoas no nível de sabedoria extremo, pessoas que já estão entrando nesse grau de iluminação, de ascensão espiritual. Mas a gente pode chegar lá um dia, né? Vai demorar um bocado, mas a gente pode chegar lá. O segundo cavalo são essas pessoas que já despertaram, que já estão nesse movimento profundo de autoconhecimento, de elevação espiritual, de desenvolvimento de grandes virtudes. E você basta bater de leve, pronto. Que esses batidas de leve são os sofrimentos da vida, são os contratempos, os reveses, como ele traz aqui o Baltazar Gracian. Todo mundo passa, todo mundo sente isso, né, inúmeras vezes na vida. Só que se você tem sabedoria, você sabe que caminho seguir. Você sabe mais ou menos a direção que você deve tomar. Esses são as pessoas sábias, as pessoas realmente que estão no mergulho profundo de autoconhecimento. Os terceiros, né, o terceiro cavalo é aquele que tem que chegar na carne, né, a pessoa só aprende depois de muito sofrimento. São aquelas pessoas que têm um nível de teimosia muito grande. São aquelas pessoas que se deixam levar muito pelo ego, né? O ego ainda domina demais essas pessoas. E aí, por conta dos sofrimentos que a pessoa tem, ela diz, não, peraí, não é por aí, eu tô sofrendo muito, aprende e vai embora. A pessoa aprende com seus erros e não mais comete. São aquelas pessoas que, de modo geral, são a grande massa. Na minha opinião, gente, na minha interpretação dessa historinha, a maioria das pessoas está nessa configuração do terceiro cavalo. Daquela pessoa que tem que dar uma chicotada forte, e essas chicotadas são a vida com seus aprendizados, com suas lições, com as suas dificuldades, que bate forte, que nos deixa assim no chão, né? Mas a gente aprende, né? Fica muito machucado, mas aprende e não continua errando. Mas tem o quarto cavalo, que são aquelas pessoas que por vezes são chamadas até de imbecis. Elas têm um nível de tolice absurdo, porque elas mesmo sabendo o que tem que fazer, elas têm mais ou menos uma noção do que é o certo, mas mesmo assim continuam no errado. A vida vai, ela cai, ela erra as mesmas coisas, a vida vem e dá um avalanche na vida dela, e mesmo assim ela continua fazendo os mesmos erros. O que diferencia o terceiro cavalo do quarto cavalo é isso: a pessoa que aprende com seus erros e aquela que erra e continua com os mesmos erros. Os erros não servem como aprendizado, são simplesmente a vida degringolando cada vez mais. Tem pessoas que são assim, infelizmente, gente. E até fazendo um paralelo dessa historinha com o que nós estamos vivendo agora, que é uma pandemia, a pandemia do coronavírus. Quem são esses quatro cavalos? São aquelas pessoas que são negacionistas. Os negacionistas que falam que esse vírus não existe. Eu já ouvi esse tipo de coisa, gente. Pessoas falando, não, o coronavírus é uma invenção. Isso aí é coisa para o pessoal ficar em casa, não poder mais trabalhar. E aí a economia ir por água abaixo. Tem pessoas que falam essas asneiras. E aí essas pessoas estão dentro desse quarto cavalo. E coisa pior, gente. Agora a gente está no processo de vacinação, né? Na época que eu estou gravando esses vídeos, as vacinações elas estão a todo vapor, não só no Brasil, mas no mundo. E aí as pessoas, elas não querem nem tomar vacina. Os negacionistas, não, essa vacina aí, ela tem o chip da besta fera. Tem pessoas que falam essas asneiras, e aí elas, tipo assim, elas se prejudicam, elas podem morrer por causa disso, e elas podem transmitir o coronavírus para um monte de gente, matando outras pessoas. É um nível de egoísmo absurdo. Elas não estão pensando na coletividade, sabe? E aí eu quis trazer essa reflexão sobre esses quatro cavalos, até assim, trazendo um pouquinho para nosso contexto de hoje, esse contexto de pandemia, para que você que esteja assistindo, se você está assistindo e você chegou até aqui, eu acredito profundamente que você não faça parte desse grupo, porque as pessoas que fazem parte desse grupo, elas nem sequer perdem um minuto do seu tempo refletindo sobre coisas profundas como as que eu estou trazendo aqui. Não sejamos negacionistas, não estejamos no grupo dessas pessoas que são chamadas de imbecis pelos grandes filósofos, pelos grandes sábios. Beleza, gente? Essa é a história dos quatro cavalos, que se encaixa muito bem nesse aforismo,
que nós tenhamos, né, a coragem e a determinação de seguir até sermos esse primeiro cavalo que se movimenta apenas em ver essa sombra do chicote. Eu, às vezes, assim, até para concluir, né, para a gente já encerrar essa historinha, nós muitas vezes oscilamos entre esses cavalos. Nós não somos sempre o mesmo cavalo. Às vezes a gente é o segundo, às vezes é o terceiro. Quando a gente está muito bem, muito centrado, talvez sejamos até mesmo esse primeiro cavalo em alguns momentos, mas a gente pode ficar oscilando. Eu, particularmente, acredito que fico oscilando entre o segundo e o terceiro. Às vezes que com batidinha de leve eu já vou, mas às vezes tem que arrancar a carne mesmo para, com muito sofrimento, eu ver que não era por ali, aprender a lição e não mais cometer os mesmos erros. Que a gente se movimente para ser esse primeiro cavalo, que com muita sabedoria não erra mais, da mesma forma que a maioria das pessoas. Não só não erra, como ajuda os outros a errarem menos. Esse é o nosso objetivo, é para isso que todos nós estamos aqui, viu, gente? Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal quem ainda não está inscrito e assim crescermos cada vez mais com essas reflexões tão profundas dessa obra chamada Arte da Prudência. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.